Olá pessoal, eu me chamo Jorge, sejam bem-vindos ao Além do Crepúsculo. Bom galera, eu tô de cama, tá? Eu peguei um resfriado aí, outro dia peguei uma chuva. Mas olha só, não se preocupem não, tá? É só resfriado, já fui diagnosticado, não é nada, né? Esse negócio aí não, desse Covid-19 não, pode ficar tranquilo, tá? Eu tô bem, já tô quase bom, tô quase bom. Mas aí como eu tô de cama, tá? Sem fazer nada aqui, tô em repouso, né? Eu resolvi gravar esse vídeo aqui rapidinho para vocês, tá? Eu tava lendo essa história aqui, ó. Ó, esse personagem aqui chama-se O Caçador, tá? E é um personagem, é uma história aqui que eu li isso na minha infância ainda, isso lá na década de 70. Foi lançado em 1974 aqui no Brasil, pela editora, se eu não me engano, era Abril mesmo que lançou isso aqui. E eu comecei a ler e relembrar, entendeu? E decidi então contar para vocês um pouco dessa história aqui, que é um marco dos quadrinhos, tá, gente? Bom, essa história aqui, na verdade, ela é escrita por esse camarada. Esse aqui é o seguinte: Lendas do Cavaleiro das Trevas, tá? Essa série foi lançada pela Panini Comics há alguns anos e ela traz como proposta trazer diversas histórias do Batman contada por autores específicos. Esse aqui, por exemplo, é o Art Goodwin, que foi um cara que escreveu muita história do Batman, entendeu? Então esse volume aqui é dedicado a ele, tá? O Art Goodwin. Eu realmente eu não fiz essa série, tá? Porque antigamente todo gibi do Batman que saía eu comprava. Mas hoje tem tanto material do Batman saindo que a gente tem que escolher porque não dá para comprar tudo. Mas esse aqui eu quis comprar exatamente por conta que traz essa história aqui, a história do caçador, né? Que ela realmente ela foi lançada numa história do Batman. Ela não é uma história exatamente uma história do Batman, mas no final ela tem a participação do Batman, tá? O Batman ele entra na história, no finalzinho da história. E do que se trata essa história aqui, desse personagem, o caçador? Na verdade, quando o Art Goodwin foi chamado para escrever essa história, a ideia era só ressuscitar um personagem antigo, tá? Porque a primeira encarnação desse personagem, ela surgiu ali nos anos, chamado anos de ouro dos quadrinhos, na década de 40, né? Ali no pré e pós-guerra, Segunda Grande Guerra Mundial. E ele surge como uma espécie de agente, entendeu? Meio James Bond. Aliás, a história tem muita coisa do James Bond, a história. Então aqui o Art Goodwin então reconta a história desse personagem. Ele diz aqui na trama, ele era um caçador, tá? Nos anos 30, caçador mesmo, ele ia lá para a África, caçava os animais, aquela coisa toda. E quando ele volta para a América, ele se torna então um vigilante mascarado, uma espécie de super-herói, não é? Mas aí a guerra eclode, a Segunda Grande Guerra Mundial, então ele vira uma espécie de agente secreto, entendeu? E quando a guerra acaba, então ele resolve voltar para a África e fazer o que ele faz de melhor, o que ele mais gosta de fazer, que é caçar. Só que durante um acidente de guerra, ele é atropelado por um elefante e ele morre, tá, gente? Só que décadas depois ele é ressuscitado por uma organização chamada Conselho, tá? E os membros dessa organização, o mestre lá, um dos mestres da organização, diz para ele que ele, além de ter sido ressuscitado, ele foi melhorado. Então ele agora possui uma espécie de fator de cura, sabe? Então, uma espécie de Wolverine. Então você atira nele e o ferimento rapidamente cicatriza, regenera. A menos que seja
um ferimento muito grave, assim, um tiro na cabeça, né, alguma coisa assim, decepar a cabeça dele, qualquer outro tiro abaixo do pescoço, qualquer outro ferimento, ele rapidamente sara. E então ele é submetido a vários treinos, ele aprende todas as artes marciais, uso de arma branca, de arma de fogo, enfim. Porque ele vai ser um dos lutadores do que eles chamam de a busca de um mundo melhor. Então o conselho quer um mundo melhor, em que o homem avance tecnologicamente, se torne uma pessoa, se torne criaturas melhoradas, né, mais capazes, enfim. E ele descobre que ele também foi clonado. Então eles fizeram a partir das células dele um exército de clones, quer dizer, os caras são tudo a imagem e semelhança dele, tá? É um verdadeiro exército de clones. E aí, um certo dia, esse membro do conselho diz a ele que ele precisa matar um agente da Interpol, incumbe ele de uma missão de matar um alto oficial da Interpol. E aí ele questiona, mas assim, a gente está lutando por um mundo melhor e eu vou cometer assassinato? Como assim? Eu não entendi. E ele percebe que, na verdade, que o conselho diz tratar de um mundo melhor, quer dizer, é um mundo melhor a partir da ideologia deles, né, segundo a vontade deles. Aí ele se rebela, foge da organização e passa, então, o resto da história sendo perseguido por esse exército de clones dele e sabotando a organização, tentando pôr um fim a essa organização, que na verdade é uma organização maligna, tá? E, gente, é muito legal a história. Ela é desenhada pelo Walter Simonson. Na época era muito jovem ainda, tá? Walter Simonson. Eu também já falei sobre esse camarada em 2 ocasiões. Uma, ele é o roteirista daquela história do Wolverine com o Destrutor, Fusão. E a outra, ele é o desenhista daquele encontro que eu falei para vocês sobre o Robocop e o Exterminador do Futuro. É ele quem desenha. Então ele possui uma arte bem dinâmica, sabe? Detalhista, ele tem uma diagramação assim que dá movimento. E a trama ela passa por diversos lugares do mundo, né? Diversos países, que é bem aquele estilo James Bond mesmo. Então ela é uma trama política, uma trama criminal, suspense, isso no mundo dos super-heróis. E no final a gente tem a participação do Batman, tá? Que surge e dá uma força pro caçador. O final é muito trágico, tá? Ele não tem um final feliz, não, mas é muito coerente com a proposta do roteiro, entendeu? Faz muito sentido, não é uma coisa incoerente, não, tá? Mas é bacana, foi gostoso ler isso aqui, sabe? E voltar ali à década de 70, quando eu li pela primeira vez, ainda em preto e branco, tá vendo? A arte dele ó, realmente tá vendo ele bem, tá vendo o rosto do cara. Vale muito a pena, gente. Isso aqui tá nas bancas ainda, tá? Tá nas bancas, vocês já encontram nas bancas. Encontram também ali no site da Panini, encontram no Amazon, entendeu? No Mercado Livre. E vale muito a pena. Só essa história aqui, na verdade existem outras histórias nesse encadernado. Tá? Mas essa história aqui já vale, tá vendo? Ó, acabamento, viu? Ó. Lombada quadrada, tá vendo? Não é capa dura, é papel cartão, tá? Mas o papel, o miolo, ele é offset. O offset não é um papel tão bom assim quanto o Cochila, não é brilhoso, ele é fosco, né? Mas mesmo assim é um papel que tem uma durabilidade assim imensa, sabe? Você guardando direitinho, isso aqui dura décadas, tá? É muito legal. Então tá aí a dica, tá? Comprem, curtam, que é diversão, entretenimento garantido, tá legal? Até essa dica, Jorge. Estou aqui doente e mesmo assim eu queria falar para vocês um pouquinho sobre isso aqui, tá? Quando eu melhorar eu faço um outro vídeo melhor, tá? Obrigado, gente.
Aquele abraço.